Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E nós estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos no 25º domingo do tempo comum, no ano B, onde nós estamos lendo aos domingos o Evangelho de São Marcos. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve aí para ajudar o canal, curte o vídeo, compartilha com os seus amigos e vamos fazer esse apostolado crescer. Então, vamos lá, vamos refletir nos textos que a igreja nos propõe neste domingo. Eu vou refletir a partir dessa perspectiva. O mundo odeia a igreja. E depois nós entraremos numa questão problemática também dentro da igreja, que o Evangelho de hoje vem nos mostrar. A primeira leitura é extraída do livro da Sabedoria, capítulo 2, depois versículo 12 e versículos 17 ao 20. Diz assim: Os ímpios dizem: armemos cilada ao justo, porque sua presença nos incomoda. Então eu vou fazer a reflexão aqui, colocando já aquilo que é a visão do mundo contra a igreja. Veja, os ímpios, até parece que esse texto do livro da Sabedoria foi escrito nos dias atuais que nós estamos vivendo. Se você também acha isso, deixa aí os comentários. Veja, os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Então, o mundo hoje, os ímpios, os pagãos, estão aí articulando, armando, projetando, cada dia que passa, cilada para a igreja. Por quê? Porque a presença da igreja no mundo incomoda o ímpio. E incomoda o ímpio por quê? Ele diz aqui, ele se opõe, falando do justo da igreja, ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreendem em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Então veja, a presença do mundo já é esta reprovação do modo deles agirem. Quando, por exemplo, estão aí projetando leis que é contrária à lei natural, que é contrária aos 10 mandamentos, como, por exemplo, leis para liberação de casamento entre pessoas do mesmo sexo, leis que agem diretamente na descriminalização do aborto, leis que tentam descriminalizar a eutanásia, a morte das pessoas idosas ou pessoas doentes. Essas leis e outras, que vão dando uma libertinagem e vai contra a lei natural e contra o próprio Deus. Quando a igreja diz não a isso, mesmo que a igreja não vá diretamente falar contra a pessoa que pratica ou deseja essas coisas, mas quando a igreja, no seu cantinho, podemos assim dizer, no seu lugar, apenas diz: não compactuamos com isso, automaticamente é uma reprovação. E mesmo que a igreja não fale nada, apenas os cristãos diga, no seu eu, com as suas práticas, com a sua vida, eu não compactuo. Eu não compactuo com essa libertinagem, essa indisciplina que existe no mundo, onde as pessoas estão vivendo as maiores barbáries que nós podemos imaginar. Pessoas vivendo completamente sem pudor algum nas vestes, no falar. As músicas não têm pudor, nem nas suas letras, nem nos seus ritmos, que são extremamente agressivos.
Então, quando é que o ímpio diz que nós, né, os reprovamos? Eles dizem assim, retomando a leitura da primeira leitura de hoje, né, até deu um parafraseado. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei, né, da lei de Deus, e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Então veja o que ele diz agora no versículo 17. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Eles dizem assim, ó, é verdade que existe Deus? É verdade que Deus defende a igreja? É verdade que Deus defende os cristãos? Vamos ver. Vamos ver. No versículo 19 ele diz: vamos pô-lo à prova, com ofensas e torturas. Veja, meu irmão, minha irmã, se você não tem visto o que está sendo feito do mundo para com a igreja, as ofensas. Você lembra de Jesus que foi xingado, hostilizado em um show que teve aqui, né, no Festival de Inverno em Garanhuns, onde o cantor, segundo o mundo, o artista, gritava: Jesus é travesti. Você lembra, por exemplo, de um canal aqui mesmo do YouTube, né, que projetou um Natal aí, né, um Natal fazendo as maiores barbáries contra, né, o verdadeiro sentido do Natal, né, que até foi para Netflix esse filme. Você lembra de quanto Cristo, de quanto Nossa Senhora, de quanto a igreja foi hostilizada naquilo ali, né? Então ele diz: vamos pô-lo à prova com ofensas. O tempo todo os cristãos estão sendo ofendidos. E torturas. Torturas. Veja quantos de nós estamos sendo torturados psicologicamente. Por quê? Porque ainda não é possível nos torturar, pelo menos aqui no Brasil, ainda não é possível nos torturar fisicamente. Mas um dia isso chegará, eu tenho certeza. Mas aí em outros países já tem justos, já tem católicos sendo ofendidos e torturados até fisicamente, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Veja, vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte. Aqui no Brasil ainda não chegou condenação à morte para os católicos, mas em outros países, principalmente países comunistas, a morte para os cristãos já foi decretada há tempo. Basta apenas que eles sejam identificados, né? Vamos condená-lo à morte vergonhosa, assim como fizeram com Cristo, meus irmãos. Aquela morte tão vergonhosa que o autor, né, São Paulo, da carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, vai dizer, né? Cristo se fez maldição para nos libertar da maldição da lei, pois está escrito: maldito é todo aquele que é suspenso no madeiro. E você olhando para um crucifixo, se você puder olhar para um crucifixo, se você puder olhar para uma imagem de Cristo crucificado, você tira aquele paninho que cobre a genitália de Jesus. Porque na verdade, ele foi pendurado na cruz nu, despido, do jeito que veio ao mundo. Então, condenaram a Cristo com uma morte vergonhosa e condenarão também a igreja. Aí ele diz: porque
de acordo com suas palavras, as palavras do justo, a palavra da igreja, virá alguém em seu socorro. Assim como fizeram com Jesus, irão fazer com a igreja. Estão fazendo e irão fazer com a igreja. Assim como Cristo foi hostilizado na cruz, assim como Cristo foi zombado na cruz, assim como os fariseus diziam: desce da cruz e nós acreditaremos que tu és o Cristo. Assim como o ladrão começou, aquele mau ladrão começou a zombar de Jesus, assim como todos aqueles que passavam de acordo com o profeta Isaías, o profeta messiânico, o qual fala de maneira muito direta da paixão de Cristo ali nos 3 poemas do servo sofredor. Isaías diz que ele levou bofetões na face, cusparada no rosto, e os fios de sua barba eram arrancados, e diz que quando ele estava crucificado, passavam ali os peregrinos, ou aqueles que estavam ali ao derredor do Calvário, e olhando para Cristo crucificado, tutubiava a cabeça, ou seja, balançava a cabeça em sinal de reprovação. Por quê? Porque foi uma morte escandalosa, foi uma morte terrível, foi uma morte vergonhosa. Mas o Catecismo da Igreja Católica, meus irmãos, nos alerta para esta perseguição do ímpio contra a Igreja, que já se iniciou em vários países e está prestes a chegar aqui no Brasil. Veja o que diz o Catecismo no parágrafo 677. A Igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então veja, nós, Igreja, só entraremos na glória aonde Cristo já está, à direita do Pai, quando nós passarmos por esta derradeira Páscoa, ou seja, por essa derradeira provação, por esse derradeiro sacrifício. E diz o Catecismo: portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja. O reino de Cristo, o reinado de Cristo, não se realizará aqui neste mundo. Lembra do que Jesus disse a Pilatos? O meu reino não é deste mundo. Então a Igreja não vai reinar historicamente nesse mundo, não vai triunfar historicamente nesse mundo. Mas segundo um progresso ascendente, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então veja que a Igreja passará por uma prova final. A Igreja não triunfará nesse mundo. Muita gente pensa que a Igreja Católica deseja, nos fins dos tempos, ser hegemonicamente o mundo todo católico. Não, pelo contrário, a Igreja vai minguar, diminuir, a ponto de não ter mais nenhum católico no mundo. E aí o mundo dirá: vencemos os católicos, vencemos a Igreja, vencemos os justos. E quando eles declararem vitória sobre a Igreja, aí sim, Cristo descerá do céu com a Igreja gloriosa, Os eleitos, quando se completar o número dos eleitos aqui na terra, a Igreja triunfante será completada, estará plena, e aí sim, quando o mundo gritar vitória contra a Igreja, declarar vitória contra a Igreja, Jesus descerá do céu com a sua Igreja para pôr um fim à maldade do ímpio. E esse fim será o grande juízo final. Portanto, meus amados irmãos, para que nós participemos diretamente desta verdade, desta grande vitória da Igreja sobre o mundo,
não num triunfo histórico aqui, mas numa vitória definitiva e derradeira, quando Cristo vier com toda a igreja triunfante para pôr um fim a essa história. Para nós participarmos disto, é necessário não deixar que aconteça o que aconteceu entre os apóstolos no evangelho de hoje e também na segunda leitura de hoje. Veja o que diz o evangelho. Eu vou apenas ler e você vai logo compreender, né? Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos atravessaram a Galileia. Eles não queriam que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando, ou melhor, ele, Jesus, não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Aquilo que eu estava falando até agora. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Então, aparentemente disseram, Jesus foi derrotado. Os ímpios disseram, acabou, derrotamos aquele que era chamado de Messias, do Cristo. Mas acabou, vencemos, quando na verdade 3 dias depois ele ressuscitou. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Então, meus amados irmãos, se nós queremos participar do triunfo glorioso da Igreja de Cristo, se nós queremos participar da vitória definitiva, que é o juízo final contra os ímpios, meus amados irmãos, nós não podemos deixar que esse sentimento de disputa, de inveja, que entrou nos apóstolos e que estava na igreja primitiva e que continua dentro da igreja hoje, não entre no nosso coração. Veja, o que discutis pelo caminho, disse Jesus. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos. E aquele que quer, e aquele que serve a todos. Veja, Jesus chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Meus amados irmãos, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é decisivo para nós. Isso aqui coloca um checkmate na nossa vida espiritual. Ou nós servimos a Cristo, ou nós servimos aos prazeres deste mundo. Ou nós serviremos a Cristo, ou nós desejaremos a grandeza desse mundo. E por que existem tantas contendas dentro da igreja? Por que existem tantas brigas dentro da igreja? Por que existem tantas divisões dentro da igreja? São Tiago nos explica na segunda leitura de hoje. Esse mesmo sentimento que entrou no coração dos apóstolos e que São Tiago experimentou dele. São Tiago experimentou junto com os 11 apóstolos esse sentimento de grandeza, de primeiro lugar, de desejar ser o primeiro. E é por isso que São Tiago mostra de maneira muito clara na sua carta, no capítulo 3, versículo 16, até o capítulo 4, versículo 3, da segunda leitura de hoje, aquilo que ele experimentou, depois que ele, orientado por Cristo, percebeu que a busca do primeiro lugar, a busca pela grandeza, a busca pelo sucesso, não agrada a Deus, pelo contrário, desagrada a Deus. Então São Tiago, agora doutor em humildade,
santidade. Explica para nós o que acontece quando nós queremos disputar o primeiro lugar, ou quando nós cobiçamos ser o primeiro dentre aqueles que estão no meio dos servos de Cristo. Segunda leitura de hoje. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Veja que palavras fortes, que palavras pesadas São Tiago está dizendo. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Veja, São Tiago diz que aonde há inveja, só existe desordens. Aonde há rivalidade, só existe obras más. Mas ele fala da justiça e da sabedoria do alto, que traz tudo isso que ele enumera. Antes de tudo, ela traz pureza, se torna pacífica, é modesta, é conciliadora, é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Então veja o que ele diz. De onde vêm as guerras? São Tiago pergunta. De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Então, quando a inveja entrou no coração dos apóstolos, as paixões dos apóstolos foram afloradas, desejosos de quererem o primeiro lugar. E daí surgiu a disputa, eles iam disputando, discutindo pelo caminho quem dentre eles era o maior. E Jesus diz, isso, o que está dentro do nosso eu, essas paixões, vai fazendo com que nós façamos isso que São Tiago diz. Por isso, cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerras, mas não conseguis possuir. A razão está em que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis. Por que pedis mal? Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Meus amados irmãos, isso aqui é de uma autenticidade tão grande dentro da igreja. De onde vêm as guerras dentro? De onde vêm as brigas entre vós, católicos? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vocês? É por isso que vocês cobiçam, mas não conseguem ter. É por isso que vocês matam, talvez não matem fisicamente, mas matem, espiritualmente, defamando, caluniando, brigando, falando mal. Matais e cultivais inveja dentro de vós, mas não conseguis êxito algum. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E São Tiago diz qual é a razão. E a razão está em que não pedis. Então, a razão pelo qual nós não temos é porque nós não pedimos. E ele diz, até vocês pedem. Sim, vocês pedem. Mas pedis, sim, mas não recebereis. Oxe, e por que
Ele diz que a gente não tem porque não pede, e agora ele diz que a gente até pede, mas mesmo pedindo não consegue. E por que não consegue? Ele diz porque nós pedimos mal. E pedimos mal por que nós pedimos mal? Ele diz, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Então aquilo que nós pedimos não é para o bem comum, não é para o bem da igreja, mas é para a nossa ostentação, mediante a igreja e mediante o mundo. É por isso que nós não conseguimos ter êxito naquilo que nós estamos querendo. Eu falo daqueles que plantam e cultivam a inveja nos seus corações. Então peçamos ao Senhor a graça. Peçamos ao Senhor a graça de nos tornarmos duro como a rocha diante daqueles que são ímpios e que vão nos perseguir e nos caluniar e até nos querer levar à morte. E também peçamos ao Senhor a graça de estarmos de pé com as nossas paixões ordenadas para não cairmos na disputa que caiu os apóstolos e a igreja de Jerusalém, como São Tiago narra. Mas para isso, nós precisamos dizer com o salmista, no salmo de hoje, o Salmo 53. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Então deixe de ser orgulhoso. Você não é dono da sua vida, você não tem controle sobre a sua vida, pois é o Senhor quem sustenta a minha vida. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. Quero ofertar-vos, ó meu Deus, ou melhor, quero ofertar-vos o meu sacrifício. De coração e com muita alegria, quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome, que é bom. Aleluia, aleluia, aleluia.